paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre este assunto que povoa a nossa mente. Todos nós pensamos sobre isso, né? Sobre a morte e para onde nós iremos. Para onde vai o corpo, para onde vai o espírito. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Antes de iniciar, vamos no assunto propriamente dito, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe, abençoe esta nação, abençoe o mundo e nos livre de uma vez por todas desta praga chamada coronavírus. Maravilhoso Deus, levamos as nossas vozes diante de Ti nesta hora e te pedimos, Senhor, inclina os Teus ouvidos a oração que é feita pela Tua igreja em todo o mundo e ouve o nosso clamor. Dá ordem, Senhor, a nosso respeito e põe fim a esta pandemia que veio das profundezas do inferno para nos afligir, para fazer com que a Sua igreja fique de portas fechadas. Mas o inferno vai cair por terra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja. E assim, a Ti oramos nesta noite. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração nesta noite. Abençoa o Teu povo, Senhor, cada um deles que estão em suas casas, muitos tristes, muito angustiados, que Tu possa visitá-los, mandar o Teu anjo, Senhor, para consolá-los. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar, irmãos, este assunto lendo aqui a leitura oficial, aqui em Lucas 16, que vai do versículo 19 ao 31. Muito conhecido nosso. Nós conhecemos como parábola de Lázaro, né? Mas, na verdade, nos originais não é nada disso, não tem nada disso, né? É só a história de Lázaro e o rico. Vamos lá. Vou ler todos esses versículos, do 19 ao 31, para que nós possamos nos situar nesta história. Nós já conhecemos, mas vamos apenas relembrar. Amém? Lucas 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, o rico que está clamando, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Isto é o rico falando com Abraão. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, o rico, a Abraão, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles,
arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Essas passagens que lemos, vai retratar bem o assunto que nós vamos falar hoje. Para onde vão os mortos? Ora, aqui nesta história do rico e de Lázaro, vai falar bem sobre este lugar. Quero cumprimentar aqui a todos os irmãos que já estão aí, irmã Guadalupe, irmã Gisele, irmã Vera, irmã Leia, e outros que já passaram aí, que já estão lá em cima, que não deu para me ler, mas na medida do possível eu vou citando o nome dos irmãos. Doutora Giselda Sarte, eu nunca acostumo com o nome dela, que a gente conhece como Bia, né? Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Antes de iniciarmos, eu quero mostrar para vocês aqui um desenho, uma ilustração que vai mostrar bem o que eu quero explicar para vocês, para que vocês possam entender. Olha isso. Olha isso. Tá vendo essa parte com a árvore verdinha? É onde estava Lázaro. E essa parte mais escura, tá vendo? É onde estava o rico. Tá vendo que no meio, aqui, tem um abismo? Bom, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre este abismo e este lugar, né? Quando nós falamos de estado intermediário, né, dos mortos, vai abranger o período compreendido entre a morte física e a ressurreição. Este é o estado intermediário. Em Eclesiastes 2:7 vai dizer assim, o rei Salomão fala aqui, ao pó volta a terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O que isso quer dizer? Ao pó volta a terra como era, ele está falando do corpo, e o espírito volta a Deus. Muitas pessoas pensam que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus, para Deus levar para o paraíso ou para o seio de Abraão. Nós vamos explicar bem por que seio de Abraão, por que paraíso, daqui a pouquinho. Não é bem isso que essa passagem em Eclesiastes 12:7 está dizendo. Ele está dizendo que ao pó volte o corpo, a terra, né? Nós não somos pó? Não fomos feitos de barro? Então o corpo volta para a terra. E há um lugar específico onde o corpo fica guardado. Keber é o nome. Keber. Este guarda o corpo. Mesmo que tenha morrido, queimado, o seu corpo sendo dissolvido em água, em fogo, não importa. Seja bem-vinda, Áquila. Jesus te abençoe. O corpo é guardado neste lugar. E na primeira ressurreição, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós falamos sobre isso aqui, na live passada, quando o arcanjo falar, o alarido acontecer e a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então este Keber, ou Keber, porque ele não tem acento, né? Keber, vai devolver o corpo. E quem ressuscitará neste dia? Esta primeira ressurreição só ressuscita salvo.